E olha só, gente, o mercado do milho, segundo a safra, vive um momento decisivo em relação ao planejamento financeiro do produtor. Com a chegada de abril, a alta volatilidade dos preços exige atenção e rapidez nas negociações. O cenário atual abre uma oportunidade estratégica para travar custos, garantir insumos e proteger a margem de lucro. Sobre esse assunto, a gente recebe agora o nosso colunista, Donalvan Maia, que é CEO da Fox Digital Commodities, ele que já está aqui ao vivo com a gente. Donalvan, bom dia, bem-vindo. E você está a caminho da Tecnoshow comigo, é isso mesmo? Bom dia, dona Van. Isso. Bom dia, Carol. Bom dia, Sebastião. Exatamente. Estou a caminho aqui, parei no posto aqui para a gente poder entrar e falar um pouco da nossa safra. Estamos vivendo um momento super interessante aí, que acontece esses momentos de virada quase todo ano. E a gente tem que falar que isso aconteceu ano passado, viu, Carol? Nós estamos agora, hoje é dia 7 de abril, e quando a gente olha para o preço do milho nesse momento, a gente vê que ele está praticamente no mesmo patamar, um pouquinho acima em relação ao ano passado. O gráfico de preço está muito parecido com o do ano passado, só que o cenário é um pouco diferente. Nós temos as questões geopolíticas, as questões de guerra nesse momento agora, e aí é aquela máxima, né? O mercado pode subir, cair ou andar de lado. Só que é o seguinte, o produtor não pode ficar simplesmente esperando o que vai acontecer. Então, portanto, esse é um momento de olhar não só o cenário como um todo, mas olhar para dentro da lavoura, e aí a gente tem uma variabilidade muito grande da área plantada e do tamanho que está esse milho. Nós temos milho quase que recém-emergidos, milhos em V2, V3, V4, aí, milhos muito pequenos, e a gente já tem milho que já está entrando no estágio reprodutivo. Isso para a safrinha. Então vai ser um momento muito importante para o produtor olhar para dentro de casa, olhar para a sua lavoura, como que está a sua questão de lavoura e fazer travamentos agora já para poder garantir custos lá para frente. Nós temos uma expectativa muito grande de aumento de demanda no Brasil, mas a gente tem vários cis no meio do caminho. Se a exportação vai performar tanto, se o consumo interno realmente vai estar com tanto apetite, e isso pode, se esses cis não acontecerem, preço cai, e aí o problema é que o produtor vende na hora que ele precisa de fluxo de caixa, que é no momento da colheita, que é o boom de oferta que a gente tem. E aí esse é o grande risco, eu queria trazer isso agora, porque a gente está num momento de decisão. Eu trago aqui poucas vezes essas questões de falar, a gente está exatamente num momento de decisão muito grande de comercialização. Então, Carol, Sebastião, queria dar esse recado, estou indo para a Tecnoshow Rio Verde, a gente sabe que é uma feira que é uma das maiores feiras do país, aí, que movimenta muito, tem muitos produtores rurais, a maioria das empresas brasileiras estão lá, então assim, é um momento de pensar a sustentabilidade do negócio, a gente está num momento crucial para poder fazer trava de margem e fazer trava de preço de custo mesmo, pensando para frente. Ô, dona Van, mas essa oportunidade, você diria que é para muitos? Eu digo porque o clima não ajudou muito, né? Por isso essa também diversidade de fases da cultura no campo, né? Foi seco, enfim, foi ruim para esse início de plantio, né? Todo mundo vai dar para aproveitar essa hora para travar, como você sugere? Olha só, eu vou trazer um conceito que a gente usa aqui dentro da empresa, isso funciona muito bem para clientes de consultoria e tudo. Tem uma máxima que a gente fala o seguinte: quando eu estou comprado, eu tenho que estar vendido, quando eu penso em custo, tá? Porque ninguém começa uma safra com prejuízo. Como que eu falo isso? Geralmente, quando a gente olha preço de insumo e eu olho lá para frente, eu tenho expectativa de produção, eu tenho preço de custo, e a expectativa de produção dada a um preço que nós temos de expectativa futura, me deixa uma margem de lucro, certo? Então, geralmente, não se começa falando, olha, certeza que com isso aqui eu já vou dar prejuízo. Senão a pessoa não planta ou não compra insumo. Só que vamos fazer um exercício de pensar do tamanho do milho. Quando o milho ele vai crescendo, quanto mais ele cresce, maior sua expectativa. Ou seja, pegou mais chuva, provavelmente há uma grande probabilidade dele entregar produção. Então, quando você vai olhando o milho, você vai vendo, olha, isso aqui 10 sacos, 20 sacos, 30 sacos, 40 sacos, 50 sacos. Quanto mais velho, mais desenvolvido o milho está, mais possibilidade você tem de ter essa produção. Então, cabe muito agora uma visualização individual, Sebastião. Foi pontual o seu comentário agora, porque tem gente que está com milho muito jovem e está com problema, não vai conseguir travar muito esses custos lá na frente, mas eu tenho dois vieses para isso. Quando a gente usa bolsa de valores, por exemplo, para fazer uma proteção lá na frente, eu não estou me comprometendo com a entrega física de um produto que eu não posso não ter, concorda? E aí é o seguinte, e quem já está com milho mais velho tem a oportunidade de fechar negócios agora com a margem de lucro positiva ainda. Então é olhar para dentro da lavoura e ver o seguinte, eu estou com a probabilidade de produção de X sacas e eu começo a comercializar essas X sacas R$ 1 por saco mesmo, uma margem que fecha a conta, que deixa uma possibilidade de lucro ali e vá travando seus custos. É repetitivo, né, Carol? O Valtena até brinca muito que eu falo isso o tempo inteiro.
mas o segredo ali da rentabilidade é travando aos poucos. E por que disso? É porque o mercado ele oscila. Se a gente tem a certeza que o mercado vai subir e vai descer, o segredo é estar dentro dessa oscilação que geralmente ela deixa lucratividade para o produtor. As margens estão apertadas, mas não negativas. Então o risco é deixar essa margem virar negativa quando eu tenho um boom de produção e o preço cai, porque é questão de encontro de oferta e demanda. Então eu acho que hoje esse comentário aqui é muito importante, é que os produtores rurais prestem muita atenção na comercialização. Estamos em 2 ou 3 anos muito complexos aí de margens apertadas e essa gestão de risco, essa gestão de comercialização, essa venda escalonada, olhando toda vez que você faz uma negociação, vendo qual é o tipo, qual é a margem que você deixa em cada negociação, é muito importante para você garantir uma rentabilidade futura. Ô, dona Alvan, e diante da instabilidade climática, vale a pena o produtor travar os custos agora ou espera aí uma possível valorização para o próximo mês? Academia, isso aqui é nem 8 nem 80. O negócio é o seguinte, tem uma estabilidade climática, sim, estabilidade climática. Vou fazer, posso pecar aqui que eu vou fazer uma leitura muito rápida, tá, Carol? Nós temos uma perspectiva de produção menor do que o ano passado, tá? Por quê? Justamente pensando nessa safrinha conturbada que a gente tem, alguns produtores, ou muitos produtores, plantaram com menos investimento, então tem uma menor probabilidade de produção, ou seja, menos fertilizante. Nós temos um aumento de demanda, principalmente das usinas de etanol de milho, que foi um crescimento de demanda muito grande, que a gente espera que tenha. Biodiesel aumentando o valor do preço, então, ou seja, a demanda está aquecida. Tá? Só que eu tenho alguns pontos para poder olhar. Se a gente fizer o mesmo programa de exportação do ano passado e continuar a mesma demanda do ano passado, o milho ia ter uma menor disponibilidade e o preço vai subir. O problema, o ponto que eu quero deixar aqui é quando é que vai subir. A gente volta a falar de custo de carrego. Então, se você fizer uma negociação antecipada, garantindo preços que deixam margem, não venda tudo que você tem que deixar para poder participar de uma alta lá na que houver e também não se comprometer com um produto que você não tem. Mais parte da produção, sim. Mesmo que a gente tenha um problema climático agora, imagine só se a gente tem, se a nossa exportação cai. É esse que é o ponto. Não é vendo um cenário ruim, mas se nossa exportação diminuir, pode ser que esses preços se estabilizem ou até diminuam, caia logo ali na frente. Se essas chuvas continuam firmes dos próximos 20 dias, por exemplo, o mercado vai entender que vai ter uma boa produção. Esses preços podem cair. E chega na hora da colheita, a gente só verifica a quantidade produzida total no final da colheita. No começo, vai ter uma grande oferta. Geralmente o preço cai. Então, é esse o cuidado que eu trago aqui agora. Cuidado com o fluxo de caixa. Então, fazer a comercialização, olhando o fluxo de caixa ali de forma escalonada, é o segredo para a gente poder ter uma sustentabilidade. Então, não é nem esperar, estou com um problema climático, vou esperar para comercializar tudo lá na frente. Pode ser um risco muito grande, tá? Geralmente é o grande erro que o produtor comete. Ou então, ele se assustar e vender tudo agora porque está com medo de queda. Não, escalonar suas vendas aí é a coisa mais inteligente de se fazer. Agora, esse clima pode afetar a produtividade também, né, dona Van? A gente está ainda trabalhando com aquela expectativa de mais de 140 milhões de toneladas, unindo as duas safras. Como é que está essa expectativa também enquanto produção, enquanto volume? Não temos essa expectativa toda, é justamente isso que eu estou dizendo, Sebastião. Provavelmente teremos, assim, na nossa análise aqui, teremos uma redução significativa. Aí é difícil porque os números nesse momento ainda são muito chutados, porque a gente tem milho muito jovem e a gente precisa de água, precisa de chuva para poder ver o que vai acontecer ainda. Então é muito chutado. Mas a gente tem uma expectativa de redução de pelo menos 15% na produção da safrinha. E essa redução, se a gente manter os níveis de consumo que a gente tinha no ano passado, a gente vai passar com um estoque de passagem muito baixo, que provavelmente faz o preço subir. Agora, o ponto é quando esse preço sobe, tá? Então, pode ser que quando falte, lá no final do ano, será que o produtor vai ter fluxo de caixa para segurar, para guardar esse milho, conseguir segurar, não pagar as contas? Então, é esse o planejamento normal, que tem que ser feito. Então, nesse momento, o que a gente vê tem uma possibilidade, sim, de redução da produção. Então, tem que ficar atento a isso e tem que ou fazer algumas estratégias de participação de alta de preço até o final do ano, até o começo do ano que vem. A gente está trabalhando todas essas possibilidades. Então, assim, tem que ficar preparado para alta, mas não deixe de garantir o seu básico aqui para poder pagar as contas. Que é isso aí que está deixando o agro com dificuldade. Dona Alvan, e quais são os principais indicadores que o agricultor deve monitorar para saber se o preço atual realmente cobre o custo operacional e não sai no prejuízo?
Olha, a primeira coisa é o custo de insumos, né? A gente sabe que fertilizantes têm uma alta no preço, sementes não está barato, então é ter esses custos muito bem dentro de casa organizada. A gente sabe que a gente só sabe o custo total no final da safra, porque você tem custo operacional no meio, mas o produtor ele pode se ligar que ele já tem uma previsão de custo, de folha de salarial, de arrendo, custo de insumo que ele já comprou, tudo que ele já comprou é um custo padrão, baseado ali. Quando ele vai fazer a negociação, ele verificar essa margem. E claro que essa margem tem a ver com a expectativa de produção. Então é por isso que é difícil negociar agora um volume muito expressivo, porque é muito diferente produzir 60 ou produzir 100 sacas. Então, se eu tenho um custo de produção de R$ 3.800, por exemplo, R$ 3.600, e aí eu tenho que pagar isso com 100 sacas ou pagar com 60 sacas. O meu preço da saca sobe muito quando eu produzo menos. Então, ele ficar monitorando a sua lavoura ali para poder ir no seu custo de produção. Toda vez que ele enxergar que a produtividade pode chegar próximo ali a um preço que faça sentido para cobrir seu custo, ele faça essas travas com volumes fragmentados. Donovan, você está indo então para a Tecnoshow, né? Você vai levar esse recado lá para os produtores, eu imagino. O que você espera? O que é importante que o produtor atente também nas orientações que vão ser dadas lá? Exatamente, a gente vai conversar com bastante gente ali. A intenção nossa é fazer com que o produtor tenha respiro e que tenha sustentabilidade. Falo muito de sustentabilidade, esse nome já esteve em pauta e diminuiu muito, mas a gente vê muita questão de sustentabilidade do produtor rural. Foi me perguntado, acho que foi até a Carol perguntando o seguinte: como está a competitividade do agronegócio brasileiro? Cara, a competitividade do agronegócio brasileiro é altíssima. Agora, a competitividade do produtor rural é que tem que ser vista. Então, a gente tem que olhar muito para dentro de casa. E se falou-se muito, a máxima é o seguinte: o produtor olha muito para dentro da porteira e deixa de olhar para fora. O que seria para fora? A comercialização. Não é mais. A comercialização ela é dentro da porteira, a rentabilidade é dentro da porteira. O negócio está inteiro dentro da porteira. E ele vende ali e oferece seu lucro, tem a rentabilidade da sua atividade. Maravilha, dona Alvan, acho que falamos um pouquinho sobre tudo. Algo mais para finalizar por aqui? Não, só isso, e que o recado aí de toda a entrevista é que o produtor olhe muito bem para os seus custos de produção, olhe para a sua lavoura e trava os custos de acordo com a expectativa de produção que ele tem, mas sempre vai travando os custos. Não deixe para a última hora, que isso pode virar prejuízo. E que Deus abençoe nessa safra, que tenhamos chuva suficiente para ter uma boa produção e os produtores peguem bons preços. Com certeza, é isso. E, dona Alvan, qualquer novidade lá na Tecnoshow comigo também, as portas por aqui estão abertas, pode entrar ao vivo com a gente de lá, viu? Perfeito, muito obrigado, um grande abraço para vocês. Um abraço, cara. Obrigada, tchau, tchau.